Bom, gente, nós vamos continuar o assunto do terceiro ano e hoje a gente vai ver um fenômeno magnético que a gente chama de força magnética, ok? Então, o que seria a força magnética, gente? A força magnética é uma força como outra qualquer, certo? Que ela age quando você tem partículas carregadas, né? Sejam elas positivas ou negativas, passando, né, por dentro de um campo magnético. Então, se você tiver partículas se movendo dentro de um campo magnético, existem algumas situações, okay, onde essa força ela vai se manifestar, okay? E essa força magnética, né, ela tem a característica de desviar a trajetória dessas partículas, ok? Então, a partícula ela pode estar vindo com uma certa trajetória, passando aqui dentro, e aí essa força desvia essa trajetória, ok? Então, para ilustrar isso aqui, gente, na apostila de vocês está aqui um ímã, certo? Com norte, com sul, certo? E eu tenho uma partícula positiva que está passando aqui por dentro desse campo, certo? Então, ó, o campo magnético aqui B, ele tem essa direção da esquerda para a direita, né? Saindo do norte e entrando no sul. E essa velocidade aqui é a velocidade da trajetória da partícula, ok? Então, quando eu tenho essa condição aqui, a força magnética ela se manifesta, certo? E ela vai apresentar essa direção aí que nós estamos vendo aí na figura, ok? Existe, gente, como essas direções são muito diferentes uma da outra, certo? Existe uma regra prática, certo? Para a gente identificar a direção dessas três variáveis aí, ok? Que três variáveis são essas, né? A força magnética, o campo e a velocidade. Então elas estão correlacionadas nesse tipo de força, ok? Então existe uma regra prática para identificar qual é a direção, né, dessas variáveis. A gente chama de regra do tapa, ok? Vocês vão entender em breve por que regra do tapa. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua mão direita, vai estender, certo? De maneira a acontecer o seguinte: o polegar tem que estar apontando para a direção da velocidade da partícula, certo? O polegar é na direção da velocidade. Os outros dedos vão apontar na direção do campo. E o empurrão, né, a palma da mão, ela vai dizer para onde está a força magnética, ok? Então é por isso que a gente diz que isso aqui é a regra do tapa, ok? Porque a palma da mão, certo? A forma como a palma da mão se move vai indicar a direção da força magnética, ok? Só que tem um detalhe, gente. Você vai usar essa regra da mão do tapa, certo? Primeiro, se a partícula for positiva, o tapa vai ser dado com a palma da mão, ok? Mas se a partícula for negativa, o empurrão que você vai fazer é com as costas da mão, ok? Então, se for positiva, a palma; se for negativa, as costas da mão, ok? Então tem que tomar cuidado quando for fazer os problemas, para saber qual é o tipo de carga que está se movendo dentro daquele campo, ok? Então vamos adiante. Essa força, né, gente, ela tem uma intensidade e ela pode ser calculada usando essa formulinha aqui que eu deixei para vocês na apostila, ok? Então a força magnética, ela vai ser o quê? Vai ser o valor da carga elétrica em Coulomb, o valor da velocidade em metros por segundo, o valor do campo na unidade de Tesla
multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Ok? Então tem uma figura aqui, ó, que diz mais ou menos como é que a gente vai calcular esse tipo de variável. Então, você tem o valor da velocidade, o valor do campo, você tem o ângulo entre esses dois, entre o campo e a velocidade, e você tem o valor da carga. Se for positiva, a força vai ter uma direção, né? Se a carga for positiva, ela vai apontar para um lado, e se a carga for negativa, ela vai apontar para o lado contrário. Ok? Então na apostila está tudo bem identificado aqui, ó. Q é a carga elétrica, V é a velocidade, B é o campo magnético e θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Ok? Pessoal, existem algumas aplicações, né, interessantes que a gente pode usar força magnética usando ímãs e cargas que se movem. Ok? E uma das coisas que a gente pode fazer, né, com esse conhecimento é a levitação magnética, certo? A levitação magnética é o seguinte: levitação quer dizer o quê? Quer dizer que você está suspenso no ar, né? Está voando. Então a gente pode usar esses princípios aí da força magnética para fazer coisas levitarem, ok? E uma das aplicações que a gente conhece, né, que a gente já usa e tudo, são os trens de levitação magnética. Ok? Então esse trem ele funciona como? Você tem um trilho, certo? Só que esse trilho ele não é um trilho comum, ele é um trilho onde você possui ímãs, né, lá dentro. Então essa região aqui, né, que está selada, tem ímãs que produzem uma força magnética para cima no momento que ele começa a se mover, ok? Então você pode ter uma carga elétrica passando aqui e você produzir uma força para cima de maneira a erguer esse peso inteiro aqui, ok? Então a força magnética é o princípio por trás desses trens tecnológicos, né, de levitação. Bom, gente, eu deixei aí 2 exercícios para a gente fazer, ok? Um está respondido e o outro vocês vão responder como tarefa da semana, ok? Então eu fiz o primeiro exercício, que é um exercício de conta, e deixei o outro exercício que não é de conta para vocês fazerem em casa, ok? Então, ó, a primeira questão, né? Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulomb seja lançada em um campo magnético de 8 Tesla, sendo 60 graus o ângulo formado entre V e B, né, entre a velocidade e o campo magnético. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que ela foi lançada com uma velocidade de 5 vezes 10 a 3 metros por segundo. Ok? Pessoal, ele deu vários dados aí, ok? E ele quer que a gente determine qual é o valor da força magnética. Então, eu vou usar a definição da força magnética, certo? Que é essa daqui. Força magnética vai ser a multiplicação da carga, da velocidade do campo e do seno do ângulo que forma entre eles. Ok? Então eu preciso só identificar quem é quem e multiplicar todo mundo. Ok? Então a carga está aqui, ó, 4 microcoulomb. Lembrando, né, gente, que esse símbolo micro ele corresponde a esse número aqui, 10 a menos 6. O campo está aqui, ó, 8 Tesla. A velocidade também está aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 3. E o ângulo é 60 graus. Ok? Então eu vou simplesmente substituir todos esses valores na definição de força magnética e calcular para ver quanto dá. Ok? Então no lugar da carga eu vou colocar aqui o valor dela.
O valor da velocidade está aqui, o do campo e o do ângulo. Veja, gente, que eu tenho dois tipos de número diferentes aí, né? Eu tenho os números comuns aqui, ó, 4, 5 e 8, e eu tenho as potências de 10, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar, né? Vou resolver primeiro os números comuns aqui, ó, e depois eu resolvo as potências, ok? Então, ó, resolvendo os números comuns, então eu vou ter 4 vezes 5 vezes 8, 160, ok? E resolvendo as potências, ó, eu tenho uma multiplicação de potências, então eu vou manter a base, que é o 10, e vou fazer a conta com os expoentes, né? Então, menos 6 mais 3 vai dar aqui, ó, menos 3. Veja, gente, que eu não usei ainda o valor do seno, ok? Então, o valor do seno de 60, ele é aproximadamente 0,86, ok? Isso aqui você pode achar pela calculadora de vocês, do celular, ok? Então, fazendo essa multiplicação de 160 vezes 0,86, eu vou chegar aqui nesse valor de 138,5, ok? E a potência de 10 já está aqui, 10 a menos 3, ok? Como é uma força, né, gente? Então a força ela é medida em newtons. E aqui está a resposta da força magnética, ok? Pessoal, eu deixei uma segunda questão aí para vocês fazerem no caderno, ok? Ela não envolve nenhum tipo de conta de força magnética, mas ela envolve que vocês usem a regra do tapa, ok? Então vocês vão usar a regra da mão direita, né? Vão pegar a mão direita de vocês, vão usar aquela regra do tapa e vai identificar para onde a partícula aqui está desviando a sua trajetória, ok? É uma questão simples de marcar X, mas eu gostaria que vocês copiassem no caderno, porque fica mais fácil para eu corrigir quando eu for pegar as apostilas todas, ok? Bom, gente, por hoje é só, e por essa semana é só, na verdade, né? E a gente se vê em breve. Então, até mais.